Olá, doutoras! Olá, doutores! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz. Como sempre, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso projeto, comentando artigo por artigo do PL 04 de 2025. Mas se você não sabe o que é o PL 04 de 2025, vou te explicar rapidinho. O projeto de lei que está no Senado, sob a relatoria do senador Rodrigo Pacheco, que busca aí atualizar o Código Civil vigente, então chamado de projeto de atualização do Código Civil de 2002. E aí, a partir de uma leitura de vários comentários, de várias opiniões sobre o projeto de lei, eu resolvi fazer esse projeto aí do comentando artigo por artigo do PL 04 de 2025, para que a gente consiga passar para vocês algumas informações de qualidade sobre o que o projeto traz em comparação ao Código Civil de 2002 atualmente vigente. O objetivo aqui não é emitir um parecer opinativo. O objetivo aqui é dizer a vocês o que está acontecendo para que vocês cheguem à sua própria conclusão sobre a necessidade ou não de reforma do Código, e com isso, numa roda de amigos, numa conversa jurídica, você tenha fundamentos para se posicionar, seja pelo lado positivo ou seja pelo lado negativo, evitando assim a adesão a teorias da conspiração, a adesão a argumentos que sequer possuem fundamentos no próprio PL 04 de 2025. Então, chegou de paraquedas aqui, tá vendo esse é o primeiro vídeo? Eu quero te alertar que aqui no nosso perfil a gente tem outros vídeos sobre outros artigos do código. Então fica ligado aqui, vê os outros vídeos e fica atento porque vem mais vídeo aí na frente. E o que eu quero deixar aqui, qual é o artigo, Salomão, que você quer trabalhar aqui? Eu quero trabalhar aqui com o 1197, pois é, aquele artigo que está ali coladinho com a ideia de posse, que está no 1196 e que a gente já fez vídeo falando sobre a alteração trazida pelo PL. O artigo 1197 do Código, ele trabalha com a ideia de posse direta e posse indireta. É um artigo super importante para chancelar o entendimento do Código, que o Código ele é predominantemente teoria de Ehring ou predominantemente teoria objetiva. Essa linha de raciocínio vai continuar a ser adotada caso o PL seja promulgado do jeito em que ele se encontra. Então, a configuração da teoria da posse para o Código, ela não muda, ela continua ainda predominantemente, ouça que eu estou dizendo predominantemente, mas isso aqui, ó, é prosa para um outro momento, predominantemente da teoria objetiva, ou a teoria do Ehring. Quase o meu microfone cai. Mas, Salomão, qual é então a modificação trazida aí pelo nosso PL 04 de 2025, referente ao artigo 1197 do Código? A diferença é a seguinte: se você pega o 1197 hoje do Código, você vai ver que ele começa ali falando sobre possuidor indireto, explicando o que é possuidor indireto e possuidor direto, e aí ele vai seguindo e diz que a posse direta não anula a indireta. Ele usa a expressão anular. Só que a expressão anula, ela está vinculada ao plano da validade, nulidade e anulabilidade. Então, essa expressão, ela está tecnicamente equivocada. Então, o legislador do PL 04 de 2025, ele fez uma atualização e retirou a expressão anular para evitar interpretações equivocadas que estejam aí atreladas ao plano da validade de algum negócio jurídico e colocou o não impede o exercício. Então, no texto do PL, você vai ver que está lá tudo inicial certinho e ele vai lá e fala, olha, uma posse, ou seja, a posse indireta, não impede o exercício da direta, ou a indireta não impede o exercício da direta. Então, essa é a primeira alteração apenas textual. E aí você vai seguir a leitura e tudo vem igualzinho. Aí, no final, o texto atual diz que o legislador, diz que o possuidor direto pode defender a sua posse do possuidor indireto. Uma situação já comum, normal, sem qualquer estresse jurisprudencial nesse sentido. O que é que o PL faz? O PL ele troca o texto, melhora aí muito o texto,
e diz que o possuidor direto ou indireto, ele pode agir contra o outro, ou seja, o direto ou o indireto, o outro, por mediante risco, existência de risco ao exercício da sua posse. Na minha opinião, essa expressão risco foi colocada aqui, e muito bem colocada, para a gente fazer uma casadinha com as ações possessórias. Porque se você for lá no texto das ações possessórias, se você for lá no CPC e der uma olhada lá no texto das ações possessórias, no capítulo, melhor dizendo, referente às ações possessórias, você vai ver que ações possessórias são 3. Esbulho, turbação e interdito proibitório. O esbulho é o afastamento total da pessoa da posse. A turbação, o afastamento parcial, e o interdito proibitório, a ameaça. Então eu entendo que quando o legislador do PL coloca a expressão risco, ele quer fazer a casadinha com o texto do Código do CPC, para justificar o interdito proibitório, porque o interdito proibitório é uma ameaça. Então a ameaça, ela é o risco. E aí o legislador do PL faz apenas essa adequação. O texto ficou muito melhor, parabéns ao legislador, um passo à frente. Mas perceba que não tem inovação, não tem mudança de posicionamento aqui no artigo 1197 do nosso código e o 1197 do PL 04 de 2025. Legal, pessoal? Coloca aqui sua mensagem para eu entender o que é que você está pensando sobre a reforma do código e para eu entender o que você achou dessa atualização do texto do 1197. Faltou alguma coisa? Ou tem alguma coisa demais? Coloca aqui embaixo. Deixa eu entender seu pensamento e vamos bater um papo sobre isso. Fica ligado, pessoal. Volto em outro vídeo com outro artigo comentando aqui no nosso projeto, comentando artigo por artigo do PL 04 de 2025. Um abraço a todo mundo. Vejo vocês num próximo vídeo. Até lá.